Com o frio chegando, muitas mães e pais se perguntam como é que eu vou agasalhar meu bebê bem quentinho à noite, mas ao mesmo tempo eu não quero que ele corra riscos de morte súbita, por exemplo, ou até de sufocamento. Bom, vem assistir esse vídeo que eu vou te ensinar, porque o inverno está chegando, hein, gente? Vem aqui! Primeira coisa é o seguinte: claro que com o inverno chegando, as noites vão ficar mais frias e a gente vai ter que aquecer mais o nosso bebê, colocar roupas, cobertas, mas também a gente tem que tomar um grande cuidado porque pode aumentar os riscos tanto de sufocamento, que é o bebê acabar com o nariz obstruído, como também da síndrome de morte súbita de lactente, que eu já falei bastante aqui no canal. Vai lá na parte de sono e estude o que é isso se você não entendeu ainda. Então, eu vou dar dicas hoje para você, como a gente pode agasalhar o bebê para ele ter uma noite mais confortável e dormir mais, sem correr riscos. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o bebê tem que estar dormindo num lugar seguro, seja na cama da mãe, seja do berço ao lado da cama da mãe ou no quarto dele. É claro que eu particularmente prefiro as primeiras duas opções. A gente tem que garantir que o bebê esteja numa superfície firme e sem travesseiros perto dele, nada fofo, nem manta fofinha perto do nariz, nem travesseiros fofinhos, nem protetor de berço fofinho. Todos esses fofinhos são super perigosos por causa que pode causar sufocamento. O bebê pode sem querer rolar e aí o peso da cabeça é tão grande ele não consegue desrolar. Isso é perigoso. E então, no inverno, como é que a gente faz, doutora Lu? Bom, primeira coisa, você sabe onde que a gente vê a temperatura do corpo do bebê? Onde que a gente vê se o bebê está com calor ou está com frio? Eu já falei em outros vídeos aqui, mas eu vou repetir. Vamos lá, o que você acha? Se você falou peitinho e nas costinhas, você acertou. Mas se você falou que a gente vê nas mãos, no nariz e nos pés, infelizmente, você se equivocou. E por que é importante fazer isso? A gente tem que avaliar a temperatura do bebê, porque a gente sabe da nossa temperatura. Mas a gente também tem que pôr a mão lá para ver no bebê se ele está confortável ou está morrendo de calor. Porque tem alguns pais que confundem amor com calor, vós também, sabe? E aí o que acontece? O bebê está no inverno, mas também, gente, ele não está no Polo Norte. Então a gente sempre tem que garantir se o bebê não vai estar tendo hipertermia. É quando a gente sobe demais, agasalha tanto que ele fica com a temperatura do corpo mais alta, como uma febre causada de fato pelo excesso de roupa. E isso é super perigoso para aumentar a taxa de síndrome de morte súbita do lactente, especialmente no primeiro ano de vida, que é quando acontece. Então a gente sempre tem que conferir se as roupas que a gente pôs estão confortáveis. O quanto de roupa vai ser colocado, eu não posso falar para você, porque eu não sei se você mora lá no sul, Santa Maria, não sei se você mora no Nordeste, em Belém do Pará, ou até na Europa. Um beijo para todo mundo aí que está lá na Europa, na África, no Japão e um monte de países do nosso coração que está nos seguindo. Aliás, eu descobri que é um monte de gente pelo mundo. Fico super honrada. Então, é você que tem que ver qual é a temperatura através da sua mão e eu já te ensinei os locais. Mas eu vou aqui pedir para você anotar 3 dicas muito valiosas. Você nunca deve colocar a manta sobre o bebê, uma manta pesada. Não, a manta tem que ser leve. De jeito nenhum aquela manta ou aquele edredom de adulto. Não, a manta dos bebês tem que ser leve. Outra coisa que é muito importante, que a manta fica só até a altura, ó, daqui, ó, embaixo na altura do peito do bebê. E aí você coloca aqui, ó, coloca os bracinhos para fora da manta. Por quê, doutora Lu? Sim, porque se você colocar a manta até aqui, é muito fácil do bebê escorregar e se sufocar com a manta. Agora, se você colocar a manta e os bracinhos do bebê para fora da manta, o que vai acontecer? O bebê vai estar protegido e ele não vai escorregar. Só que aí tem um problema. Se os bracinhos estão para fora da manta, é claro que a gente vai ter que ter o quê? Nas mãozinhas, se tiver frio, luva. E o que a gente tem que também ter? Touca. Quando está frio demais, um dos locais que mais perde temperatura do corpo é a cabeça. Tanto nós, quanto especialmente dos pequenos. Então, ter uma touquinha é muito importante, mas tomem cuidado para ela não escorregar na face e não dar sufocamento. Tá? Então, sempre uma touquinha, mas que passe longe do nariz. Então, a gente tem que colocar o cobertorzinho na altura certa, touquinha, luvinha, e a gente vai ter
assim, maior garantia que o bebê está seguro. Outra coisa muito importante é em relação aos aquecedores. Doutora Lu, posso colocar um ar-condicionado ou um aquecedor perto? O melhor aquecedor para o quarto do recém-nascido é aquele de óleo, que parece uma sanfona, sabe aqueles vai e vem? Esse aí, ele não resseca tanto o ambiente. Os outros, tanto o ar-condicionado quanto aquele aquecedor elétrico que tem uns fiozinhos que fica vermelho, esse resseca o ambiente. Mas se é o que você tem, a minha solução é simples. Você ligue, né, para manter mais ou menos num 25, 26, não coloque muito quente, né? Não vai colocar 30, 32, pelo amor de Deus, hein? Coloque mais ou menos aí uns 25, 26 no máximo. E aí, para manter a umidade do ar, se você tem esse ar-condicionado, você coloca uma toalha. Você vai lá, pega uma toalha de banho, coloca num balde, deixa ela bem úmida, escorre para tirar o excesso de água e pendura ela em algum lugar no quarto, mas não próximo do bebê, não correr risco de cair na cara dele, né? Gente, isso é tão sério que às vezes até profissionais de saúde cometem erros. Eu que estou te falando, quando as minhas filhas nasceram, fiz umas bobagens que eu nem conto para vocês. Estão lá nos meus livros, né? Eu tenho 3 livros que eu conto meus acertos e meus erros. Mas um aqui eu vou te contar uma história. Fazia muito frio, minha bebê era pequena, tá? E aí, o que a doutora Lu resolveu fazer? Bom, eu não queria comprar a manta, porque eu queria economizar, já comprei o edredom de adulto de solteiro. Bem, errado, porque ele era pesado, aumentava o risco de sufocamento. Eu mesmo assumo que eu errei. Segundo erro que eu fiz, em vez de eu colocar no lugar certo, que era na altura do ombro, o que eu fazia? Eu cobria bem, deixava só o rostinho dela para fora. Segundo erro, para mim mesmo. Por quê? Porque ela podia ter se sufocado. E, enfim, ela está viva porque o anjo é forte, porque eu tenho fé, agradeço ao universo que me ajudou. Mas não corre esse risco, né? Se você está tendo a oportunidade de ter alguém que está te contando isso, é porque eu, na minha santa ignorância, não tive ninguém que me orientou. Então, proteja o seu bebê contra o frio, mas não corra riscos nem de sufocamento e nem de morte súbita. E ó, claro, barriga para cima, hein? Colocar sempre o bebê para dormir, de dia ou de noite, de barriga para cima.